Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, o seu like também no vídeo, porque é importante também de graça. Daqui a pouco tem bola rolando aqui no canal. Daqui a pouco o Vasco enfrenta a equipe do Fortaleza, direto de São Januário, com transmissão aqui do canal, pré-jogo, jogo e pós-jogo. Então dê essa moral aqui, reforça aqui embaixo a sua inscrição e deixa também o seu like, tá bom? Peço desculpas aqui, tô gravando dentro do carro, tive um compromisso agora muito sério, muito importante, mas daqui a pouco tô retornando porque preciso arrumar as coisas para voltar para São Januário, tá certo, gente? Vamos lá, gente, deixa eu comentar aqui no primeiro momento a situação envolvendo lista de dispensa de jogadores. Eu apurei a informação mais cedo, estou vendo alguns canais, algumas pessoas dando informações de que o jogador A, jogador B, está sendo negociado com o clube A, com o clube B. A informação que eu, Eduardo, tenho é a seguinte: o Vasco, com certeza, vai ter sim uma lista de dispensas, jogadores que não serão aproveitados pelo técnico Rafael Paiva e tudo mais. O Vasco, claro que o Vasco pensa nisso, mas principalmente para abrir folha, tá? Abrir espaço, né, na folha de pagamento, que é uma folha milionária. O Vasco hoje tem uma folha de 17 milhões de reais por mês. Agora, com a chegada do Felipe Coutinho, sobe de 17 para 19. O Felipe Coutinho vai receber o salário mais alto do elenco, o salário que pode chegar aí a 2 milhões de reais por mês, tá certo? E é um craque, merece muito. Enfim, então, a lista de dispensa de jogadores está pronta. O Vasco sabe quais são os jogadores que ele não vai contar para o restante da temporada, né? Para a sequência da temporada. Essa é que é a grande realidade. Dito isso, o Vasco vai anunciar esse pacotão de reforços. Gente, sabe por que eu dou, só para contextualizar um pouquinho, eu dou muito crédito para os reforços, sabe por quê? Porque quem está contratando e analisando esses jogadores são ex-jogadores novos, Felipe e Pedrinho. Aí eu não estou falando a questão presidente, não, estou falando de torcedores do Vasco que estão trabalhando dentro do Vasco para reerguer o futebol do Vasco, ponto. Então assim, quem que você acredita mais? Num dirigente, não estou aqui duvidando da competência de ninguém, mas de um dirigente que não torce para o Vasco, que não é Vasco, que não conhece campo, que é só dirigente. Ou um cara que conhece o Vasco, formado no Vasco, hoje é dirigente do Vasco, mas sabe tudo de Vasco. E qual é a prioridade do Vasco hoje? Além de corrigir rota, é contratar jogadores identificados com o Vasco. Porque o jogador identificado, o jogador que conhece a base, o jogador que conhece a torcida, é claro que ele entra diferente, que ele joga diferente. O amor, o sentimento e a dedicação também é diferente. Muito diferente. Aí você contrata um estrangeiro, o cara tem tempo para adaptação, não sei o que, essa historinha, mas mais. Agora quando você contrata um cria, um cara formado nas categorias de base, a tendência é que dê certo. Ah não, mas o Alex Teixeira eu não considero um reforço. Eu não considero o time que entregaram ano passado, ou retrasado, para o Alex Teixeira estar jogando uma Série B. Como é que o cara joga naquele time, gente? Como é que o jogador, que um craque joga num time bananada daquele? Vamos falar a verdade aqui pro torcedor, pô. Eu acho que ele fez até demais. Decidiu o clássico, fez vários gols com a camisa do Vasco. E muitas vezes, ele foi terceiro reserva, ficando no banco até pro tal de Sebastião Ferreira, o queridinho do Ramon Dias, que não fez nenhum gol com a camisa do Vasco. Pelo amor de Deus, né? Então vamos assim, entender os dois lados. Eu não tô aqui falando mal do técnico Ramon Dias não, tá? Mas que ele bancou o tal do Sebastião Ferreira, Deus me livre e guarde, para deixar o Alex Teixeira, que estava fazendo gols, no banco. Olha só, é uma questão pra gente pensar, né? Pô, pelo amor de Deus. Agora sim nós vamos analisar melhor o Alex Teixeira. Ele, Souza, Coutinho, e eu tenho certeza que vai dar certo. Tá? E vai ser muito positivo, eu sou, gente. Desculpa aí, respeito todo mundo aqui, mas eu tenho essa positividade dentro de mim, isso é muito grande. Isso segue comigo. Eu tô ansioso por conta do jogo já. Eu tô muito ansioso, tá? Pro jogo de hoje à noite. E olha, gente, eu vou falar um negócio, tá? Questões do time do Vasco hoje. Eu esqueci de falar de um jogador, tá? Passei aqui a provável escalação do Vasco para vocês no vídeo mais cedo. Mas nós temos um jogador no ataque do Vasco chamado Adson, que começou a se destacar nesse time. Começou realmente a entregar mais com a camisa do Vasco.
é um jogador importante, é um jogador habilidoso, é um jogador que está crescendo junto com o time. É claro que a chegada do Coutinho, a entrada do Payet no time titular, facilita demais a vida do Adson. E isso ajuda demais o Verratti também, né? Porque você cria no meio campo, você tem um jogador lá de campo que faz boas jogadas. E o Vasco hoje também, com a entrada do David, vai ajudar bastante. Mas eu estou destacando aqui o Adson porque está indo bem, tá jogando bem. Está incomodando os adversários. É um jogador habilidoso, arisco. Um jogador, na verdade, o Vasco só tem ele, né? Só tem ele. Não vai no fundo, não é aquele ponta, aquele extremo, aquele ponto esquerdo. Não é. Mas está jogando bem, tá? Tá jogando bem ali na entrada da grande área. Ele dribla bastante, né? Consegue construir muitas jogadas. Então vale o destaque aqui pro Adson, tá bom? Preocupação pro jogo de hoje. Maior preocupação. Na minha opinião, não é nem a forte equipe do Fortaleza. A maior preocupação hoje tá no quadro de arbitragem. Vou passar para vocês aqui completo. Quem apita o jogo hoje aqui é Matheus Delgado Candanção, árbitro jovem, de 26 anos. Mas bom árbitro, tá? Bom árbitro, não é mau árbitro não. Vamos lá. Assistente número 1 é o Marcelo Carvalho Vangassi. Assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro é o Fabiano Monteiro. Agora o que me preocupa, gente, que me preocupa aqui, o VAR, que é o velho Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Aqui está a preocupação do Eduardo Ferrari, não sei se é sua também. O Guarizo é aquele que rebaixou o Vasco em 2020, que deu aquele gol impedido lá do Rodrigo Dourado do Internacional dentro do São Januário, vocês lembram? Não conseguiu traçar as linhas, não viu o impedimento. É um cara realmente polêmico, é uma má vontade com o Vasco. E é realmente uma situação para a gente ficar atento, para a gente ficar ligado. A CBF não brinca em serviço. Primeiro ponto, a falta de responsabilidade, na minha opinião. Eles são irresponsáveis. Isso por quê? Aí não quer que o torcedor estranhe. Ó, isso tá estranho, hein? O árbitro do jogo hoje, o Matheus Delgado, ele é paulista. O Corinthians está na zona de rebaixamento. Isso é motivo de preocupação, Eduardo? Claro, e falta de coerência também. Como é que eu escalo um árbitro de São Paulo para um jogo do Vasco, sendo que o Corinthians está na zona de rebaixamento passando mal? E o Corinthians é adversário do Vasco daqui a 2 jogos. Então, assim, é preocupação total. Preocupação total. Pedrinho, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Bate toda hora na porta da CBF, tem que ser chato. O CNM tem que ouvir mais o Vasco. O Vasco tem que botar o pau na mesa assim, sempre. Tem muita gente aí falando da falta do Hugo Moura, mas estão esquecendo que o Vasco é prejudicado todo ano por árbitro A, B, C e D. Em todos os jogos o Vasco é prejudicado. E eu acho engraçado, eu acho incrível, é que quando acontece um lance, e nego bate em cima do lance, por que não batem a favor do Vasco? Eu tô falando de vascaínos mesmo. Não, mas era para expulsão, tá bom. No passado recente teve lance de pênalti absurdo a favor do Vasco. Por que não continuam batendo no que é a favor do Vasco? Não, preferem um contra, preferem jogar contra. Aí eu não vou entender, nem quero entender, gente. Nem quero entender. Então é isso, daqui a pouco eu volto, tá? Desculpa aqui o cenário, tô improvisando aqui, tô dentro do carro, mas daqui a pouco eu volto com transmissão, mais informações do Vasco também. As coisas estão acontecendo e é isso. Isso aqui é Vasco da Gama. Vamos formar uma corrente de união para tirar o nosso Vasco dessa situação tão difícil no Campeonato Brasileiro. Não merecemos isso. Merecemos parte de cima da tabela. Tá certo, minha gente? Então é isso. E vai dar certo. Tá dando certo. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.